Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Ed, estamos aqui para mais uma aula de História. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer sempre estar podendo fazer esse trabalho aí junto com vocês. E hoje a história vai estar em torno dos povos da Mesopotâmia, dos povos do Egito. A gente vai falar um pouquinho da realidade, da complexidade dessas sociedades que vão se desenvolvendo, a importância do Tigre, do Eufrates, do Nilo, uma série de coisas que provavelmente você já ouviu. A gente vai tentar explicar aqui de uma maneira bastante resumida, mas eficiente. Então é importante para você poder entender e utilizar isso como uma ferramenta pedagógica e uma ferramenta de compreensão do mundo, da vida, da nossa própria realidade. Beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre o papel importante, o papel central das mulheres no Egito, diferentemente das mulheres lá na Mesopotâmia. E a gente também vai falar um pouquinho da complexidade conforme ocorre o crescimento das cidades, né? Que aí você vai ter algumas características que diferenciam povos por conta do nascimento, por conta do trabalho que é desenvolvido, ou seja, pela atividade econômica. E aí a gente já vai ter uma estrutura meio hierarquizada da sociedade, tanto nos povos egípcios quanto nos povos da Mesopotâmia, e eu já vou começar fazendo uma descrição a exemplo dessas divisões e de como funcionavam essas hierarquias. Se liga aí, que é bem interessante. Bom, no Egito você tinha, por exemplo, hierarquicamente organizada a sociedade, o faraó e a sua família, os sacerdotes, funcionários do governo, militares, escribas, camponeses, escravizados. Já na Mesopotâmia nós tínhamos o rei e a nobreza, que eram sacerdotes, militares, escribas e comerciantes, camponeses e escravizados. Bom, o que dá para a gente perceber quando a gente discute essa relação hierárquica e essa organização social é que começa a se moldar esse modelo de sociedade que é dominado pelas elites, né? As elites econômicas que têm mais poder, mais terras, mais fortunas. Em contrapartida, os que têm menos bens, menos recursos, vão servir essas elites. Então a gente já está começando a fazer o desenho do mundo muito parecido com o que ele é hoje, se não dizer muito semelhante com o que acontece na realidade dos dias de hoje. Bom, eu havia mencionado sobre o papel das mulheres, né, no caso da sociedade egípcia, diferentemente da Mesopotâmia, e não só da Mesopotâmia. A gente pode comparar essas diferenças com várias sociedades que viveram no planeta durante séculos, né? Até os meados do século XX, nós temos um avanço da participação das mulheres na sociedade há muito pouco tempo. Mas lá no Egito, há muito tempo atrás, as coisas eram um pouco diferentes. Por quê? Porque as mulheres participavam administrativamente, elas podiam ser comerciantes, podiam ser donas de terras, elas podiam ser faraós. Então, quer dizer, as mulheres tinham uma participação política e social muito efetiva no Egito Antigo. E é uma coisa muito curiosa e muito bacana a gente saber. Porque, diferentemente de outras regiões, no Egito as mulheres tinham vez. Bom, tem outra curiosidade no Egito também, que é a questão dos casamentos consanguíneos, né? Então era muito comum no Egito os irmãos casarem com as irmãs. Bom, muito bem. A gente vai tentar entender um pouquinho sobre as formas de governo. Por quê? Porque nas regiões ali da Crescente Fértil existiam muitos povos, mas um monte de gente espalhado por tudo que era canto. Então, para organizar isso, tinha que existir uma forma de política que fosse aceita por todas as pessoas. E é nesse momento que serão escolhidos representantes por parte do povo, é claro, porque tem que ter aceitação popular para dominar, para organizar essas grandes regiões. Então, com a necessidade de se organizar esses povos, começou a surgir os primeiros governos. Quando nós tratamos dos assuntos clássicos da antiguidade, ou qualquer assunto que esteja voltado aí para as questões da história, é sempre bom nós analisarmos algumas diferenças do desenvolvimento de sociedades. Então, por exemplo, se tratando do Egito e da Mesopotâmia, que são os dois assuntos em questão aqui, a Mesopotâmia teve uma forma de desenvolvimento social, enquanto o Egito, outra completamente diferente. Por quê? O Egito tinha lá a concentração de poder na mão do poderoso faraó, né? O cara que mandava em tudo e organizava tudo de uma forma muito singular, né? Do jeito que ele queria, mas todo mundo respeitava a autoridade do faraó. Na Mesopotâmia, a gente vai ter as cidades-estados, ou seja, regiões, cada qual com sua liberdade política, liberdade de ação, ou seja, cada estado é organizado de acordo com a sua liderança. Não há um estado unificado, como exemplo do Egito. Isso é um bom exemplo de duas sociedades que estão se desenvolvendo com características completamente diferentes nas questões da organização política, social e até mesmo econômica.
Bom, as relações dessa galera sempre eram muito conflituosas, porque todos estavam dentro do mesmo interesse, né? Viver perto de um rio, ter condições de plantar ali o seu alimento para poder sobreviver. Então todos eles estavam praticamente migrando sempre para o mesmo lugar. Tanto que houveram sucessões de vários povos e muitos conflitos, muitas guerras. E é exatamente sobre esse tema que a gente vai discutir um pouquinho hoje, se tratando da Mesopotâmia, que foi sempre um lugar muito disputado por conta dos rios Tigre e Eufrates, aonde se estabeleceram as primeiras cidades, as primeiras sociedades do mundo conhecido. Já o Egito, ele era dividido em duas partes, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. Até que Menes, em 3000 a.C., se tornou o primeiro faraó e unificou os dois Egitos, se tornando um único espaço. Menes não foi o mais poderoso dos faraós, porque os outros que o sucederam se tornaram, sim, muito poderosos, mas teve uma participação importante, unificando o território e transformando o Egito num grande império controlado pelos faraós. Muito bem, se tratando um pouco da cultura de ambos os povos, vamos pensar um pouquinho aqui nos povos da Mesopotâmia. Lá eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em um monte de Deus, e tinha Deus para tudo. Deus do fogo, Deus da escuridão, Deus do mar, Deus de tudo, Deus do ar, né? Todas as coisas se justificavam pela vontade de um Deus. Os mesopotâmicos eram tão religiosos que o seu representante, no caso o rei ou um patese, era um líder não só militar, mas um líder religioso. Ele conduzia as massas através do pensamento religioso, porque para todo mundo ele era um escolhido de Deus, né? Uma figura que representava a divindade e por isso tinha tanta autoridade diante de todos os moradores, dado o vínculo religioso que eles tinham nesses deuses, né? Que era parte da crença dos povos da Mesopotâmia. A religião tinha um papel central na vida dos indivíduos, porque eles atribuíam todos os acontecimentos à vontade dos deuses. Ou seja, não cai uma folha sequer de uma árvore se Deus não desejar. Fica fácil de você administrar uma sociedade com pessoas com baixo poder de reflexão, já que todas as respostas estão prontas. Percebe a importância da religião para os povos da Mesopotâmia? Os egípcios também eram politeístas, e o faraó não era só o representante de Deus, ele era o próprio Deus dentro da sociedade egípcia. E ele não podia ser contrariado não, porque tudo estava de acordo com a vontade do Deus. Então chover era porque Deus queria, fertilidade do solo era porque Deus queria, fartura, né? Uma sociedade pacífica, sei lá, onde a gente quiser imaginar o que seja bom para a sociedade estaria de acordo com a vontade do faraó sendo atendida por todos os moradores do Egito. Será que dá para entender? Então é mais ou menos assim, eu sou o faraó. Se eu estou contente, está todo mundo fazendo a minha vontade, significa que o mundo vai bem, obrigado. Mas se eu for contrariado, o castigo dos deuses pairarão sobre o território egípcio. E era por isso que o faraó era tão respeitado e tido de fato como uma divindade. As pessoas temiam que ele se enfurecesse ou que ele fosse de alguma forma contrariado, porque contrariar o faraó é você provocar a própria desgraça do seu povo. Dá para entender porque todo mundo seguia as orientações de um cara só? Saca uma característica importante dos egípcios. Essa é para a gente poder pensar nos dias de hoje. Eles são os primeiros povos a acreditarem que a vida e a morte se trata de uma passagem. Tipo, a vida não acaba. Você morre, mas não morre. É meio complicado. Mas eles acreditavam de fato. Tanto que eles desenvolveram aquela técnica do embalsamento, da mumificação, porque eles acreditavam na vida após a morte. E são os primeiros povos da história da humanidade a disseminarem esse tipo de crença. Tanto que as pirâmides eram túmulos dos faraós, onde se guardavam muitas riquezas. Inclusive, muitos achados arqueológicos comprovam isso. Os caras guardavam todo o dinheiro que eles tinham naquela época, pedras preciosas, um monte de coisa eles guardavam nas suas tumbas, acreditando que quando eles voltassem à vida, o dinheiro deles estavam guardados. Inclusive, muitos soldados eram enterrados junto com os faraós, enterrados vivos, porque serviriam como guarda, como segurança desses faraós após a sua reencarnação. Parece uma loucura, mas aconteceu de verdade. Os egípcios acreditavam que quando alguém morria, passava por um julgamento no tribunal de Osíris. Para eles, o coração simbolizava a personalidade, a razão e a consciência moral de uma pessoa. E é por isso que os egípcios se preocupavam tanto com a prática da mumificação, se preocupavam tanto com a morte, com o sepultamento, porque eles queriam preservar o corpo, porque eles iam voltar para a vida.
Na Mesopotâmia, os mortos tinham seus restos mortais acondicionados em vasos de cerâmicas e eram enterrados em cemitérios fora das cidades. Geralmente acreditavam que permaneceriam invisíveis vivendo no mundo real. Então essa história de alma penada, de fantasma, começa lá com os mesopotâmicos. Então essa história já faz tempo, né? Acho que nem foi o cinema que inventou, né? Eles viram um pouquinho sobre os povos do passado e incrementaram aí nos filmes de terror essa fantasia de alma penada, de pessoas que vêm do mundo dos mortos, puxa o pé na cama. Você já ouviu falar no Código de Hammurabi? O mais antigo código de leis que se conhece chama-se Código de Hammurabi. Foi estabelecido pelo governante babilônico Hammurabi por volta de 1700 a.C. na Mesopotâmia. Para os mesopotâmicos, as leis eram determinadas pelos deuses e administradas pelo rei. O Código de Hammurabi tem como princípio a lei de Talião, que se baseava na vingança pessoal. Você já viu aquele ditado, olho por olho e dente por dente? Então, aí foi tirado lá, extraído do Código de Hammurabi. Por exemplo, se um cara te dá uma cacetada na cabeça, ele tem que sofrer a mesma penitência, certo? Então, se você pratica algum ato, será cobrado de você o mesmo ato. Se fizer algo ruim, será cobrado de forma ruim. Então, se você cometer um crime e ser considerado um criminoso, você vai pagar pelo crime exatamente da maneira que você o cometeu. Ficou claro ou ficou meio complicado? Bom, para resumir é o seguinte, se você matar uma pessoa, cara, você vai ser morto nas mesmas proporções. E esse é o Código de Hammurabi que existiu na Mesopotâmia, o primeiro código de leis da história da humanidade. Na Mesopotâmia aconteceu muita coisa legal, e é por isso que é legal estudar história, porque você começa a ver que as coisas já faz tempo que as coisas estão acontecendo. Elas vão evoluindo, claro, hoje a gente tem um sistema muito mais sofisticado, muito mais moderno, mas começou há muito tempo. Por exemplo, a escrita. Essa capacidade que a gente tem de codificar a fala, né? O alfabeto, escrever algo que as pessoas conseguem compreender como se aquilo reproduzisse a fala de uma forma escrita. Na verdade, como não? Porque reproduz a fala de uma forma escrita. Só que isso começou há muito tempo, claro, com outro objetivo. E tudo isso começou lá na Mesopotâmia com os povos sumérios, com uma escrita chamada de cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, ela era gravada com argila, com uma cunha. E essa escrita era baseada em símbolos e surgiu por causa da necessidade de controlar o recebimento de impostos. Já os egípcios também desenvolveram sua forma de escrita. No caso dos egípcios, a gente vai chamar de hieróglifos. Hieróglifo é um termo de origem grega, que significa gravura sagrada. Para fazer esses registros, passaram a fabricar o papiro, com o caule de uma planta de mesmo nome existente nas margens do Nilo. A escrita hieróglifa inicialmente era composta de sinais que representavam objetos concretos. Com o tempo, esses sinais passaram a ter significado de ideias e depois passaram a significar sílabas e até formarem um alfabeto. Bom, uma coisa curiosa no Egito é que a escrita lá pertencia a uma classe social muito poderosa. No caso dos escribas, que estavam ali entre os servidores públicos do faraó. Pessoas importantes e muito influentes que dominavam a escrita e isso as diferenciavam das outras classes sociais e controlavam principalmente os impostos, o comércio e tudo aquilo que circulava enquanto riqueza no Egito Antigo. Bom, muito bem, nós estamos tratando aqui de duas regiões clássicas, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia. Falamos aqui de algumas características, né, muito particulares, no caso dos mesopotâmios, a sua forma de governo, que é cidades-estados, dividida, com administrações particulares. No caso do Egito, um estado unificado, com o poder todinho lá nas mãos do faraó. Falamos sobre as questões religiosas, ambos os povos eram politeístas, mas mesmo assim tinham algumas características muito curiosas. No caso dos egípcios, que acreditavam na vida após a morte, que tinha toda essa questão do cuidado do corpo, porque eles reencarnariam e precisariam desse corpo para poder viver novamente. E no caso dos mesopotâmicos, que acreditavam em fantasmas, né? Na questão da alma, do espírito. Existem várias curiosidades que é importante a gente perceber no desenrolar do estudo histórico da humanidade. Por exemplo, a mesma necessidade que eles tiveram de produzir os textos escritos, ou a forma de escrita ali do cuneiforme, existia nos povos egípcios através dos hieróglifos, só que eles não tinham contato, então isso é muito curioso. A forma piramidal de construção, as construções características que existiam em ambas as cidades, né? Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia surgiram ao redor dos rios. No caso da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, né? Bom, viver próximo dos rios é fundamental, porque do contrário você morre de fome, porque não dá para plantar.
No caso do Egito, nós temos o Nilo, de onde emergiu a sua sociedade com as mesmas dependências, né? Precisa-se de água para o solo tornar-se fértil e dessa forma se trabalhar a agricultura. E aí tem as cheias dos rios, né, que a gente chamou hoje de enchente. Bom, resumidamente, o intuito dessa aula foi levar a compreensão dos povos da antiguidade clássica, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito, e suas contribuições para os tempos presentes. Muitas questões religiosas que foram herdadas desses povos, a escrita, né, talvez a maior herança aí dos povos sumérios da Mesopotâmia e também dos povos, dos escribas egípcios ali através dos hieróglifos, que claro, isso gerou um avanço e depois se transformou na escrita que nós conhecemos nos dias de hoje. E além de tudo isso, as formas de governo, a questão da lei de Hammurabi, que também foi evoluindo a partir de outras sociedades que foram se formando no decorrer do tempo. Então essas origens é importante a gente resgatar, porque aprender história é fundamental e você teve a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho sobre a Mesopotâmia, sobre o Egito, mas ainda temos muito o que conhecer. Bom, nós tivemos aí uma boa base a respeito da introdução do pensamento histórico, né? Começamos estudando sobre os primeiros povos, depois os primeiros agrupamentos e agora as primeiras sociedades e futuramente estudaremos, né, como se desenvolveu as principais sociedades da antiguidade, no caso dos gregos e dos romanos, e assim seguiremos em frente com as nossas aulas de história, você aprendendo mais sobre a sociedade e nós compartilhando juntos esse conhecimento tão importante para que nós tenhamos mais convicção das coisas que acontecem no mundo da gente. Conhecimento histórico é muito bom e ele vai te ajudar demais a você entender melhor a vida e saber se comportar melhor nesse mundo de hoje, tá certo? Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.